Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Quincas Borba, um dos romances, que compõem junto de Memórias Póstumas de Brás Cubas e também junto de Dom Casmurro, a trilogia realista do Machado de Assis, né? São as três obras consideradas mais importantes realistas, né, da fase realista do Machado de Assis. Bom, e o que a gente tem para falar a respeito, né, de Quincas Borba? Quincas Borba é um romance que é escrito em terceira pessoa, portanto ele se difere de Dom Casmurro e também de Memórias Póstumas, porque em Memórias Póstumas nós temos o narrador em primeira pessoa e também Dom Casmurro, o narrador em primeira pessoa. Então esta da trilogia, né, é a única obra escrita em terceira pessoa, né? E aí, então, é uma obra que foi inicialmente publicada sob a forma de folhetins em uma revista importante, né, no Rio de Janeiro, chamada A Estação. E esse folhetim, né, inicialmente, né, Quincas Borba inicialmente como um folhetim, foi publicado entre os anos de 1886 a 1891, sendo que a sua publicação em romance, né, em formato romance, viria a acontecer em 1892 na livraria Garnier, ok? Bom, e vamos falar um pouquinho do enredo, né? Vamos falar sobre as questões bem pontuais, né, da narrativa. Bom, o narrador em terceira pessoa, né, ele vai nos apresentar o personagem Quincas Borba. Quincas Borba já havia aparecido como amigo de Brás Cubas na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. E a gente entende que o Quincas Borba, que ele é um filósofo, né? Um filósofo que cria uma filosofia, né? Um termo aí filosófico que é o humanitismo. Esse termo é um termo ficcional, né? Um termo inventado aí pelo genial Machado de Assis. E por que é que o Machado de Assis ele faz isso, né? Ele faz uma crítica, na verdade, né? Uma paródia a todo o aparato da época, ao evolucionismo, ao cientificismo, ao positivismo, né? Na verdade, uma grande brincadeira, né, que o Machado de Assis faz. E aí, o que significa, né, o humanitismo? No humanitismo, né, as questões elas são relacionadas a quem vence e a quem perde, ou seja, sobrevive na sociedade, sobrevive no meio as pessoas que são mais aptas, né? E aí ele usa o curioso, né, termo ao vencedor as batatas. E o que significa isso, né? Ele vai explicar. Ele diz assim, né? Havia duas tribos e essas tribos, elas em comum, né? Elas produziam e colhiam. Então toda plantação e colheita, né, daria para alimentar as duas tribos. Só que chega num ponto que a terra ali, o terreno, né, ele não consegue mais produzir aquela quantidade. As duas tribos, elas então buscam um outro local para executar o seu plantio, para colher as batatas, para se alimentar, né? E aí então, o que tem a ver a batata, né? A batata, por ser, né, um alimento cujo teor ali, né, ela é a batata ela faz com que as pessoas tenham mais energia, né, o carboidrato e tudo mais. E aí então essas duas tribos, né? Elas, sim, elas organizam, elas encontram um local, mas esse local era um local que daria, né, para ocorrer a plantação, mas que apenas uma tribo seria beneficiada. Ou seja, então vamos lá, vamos plantar, vamos colher, vamos nos alimentar. Então eu me torno cada vez mais forte, cada vez mais apto, mas para eu me alimentar, para eu plantar, me alimentar, para eu ganhar, né? Alguém tem que perder.
Então é sempre assim. E aí, por causa disso, o prêmio seria as batatas, né? Para aquela tribo que está ali mais apta. É, na verdade, uma historinha, né? Uma analogia, mas que tem todo um fundamento aí, de acordo com as ideias da época, né? Que eram muito comuns, né? O cientificismo, evolucionismo, positivismo, enfim. E aí, ao vencedor, as batatas. Ao vencido, o ódio ou a compaixão. Então, assim, alguém vai ganhar, alguém vai perder sempre. Existe aí na nossa sociedade a lei da sobrevivência, né? E aí, nem sempre o que é mais forte no sentido de força física, mas o que é mais esperto, o que é mais perspicaz, às vezes o que é mais malandro, né? E aí a gente entende a nossa sociedade aí de forma realista como bem nos apresenta o Machado de Assis, né? Bom, e aí então ele vai nos mostrar, né, esse personagem que já havia aparecido em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o Quincas Borba. E aí ele vai nos mostrar que o Quincas Borba era um homem, né, um filósofo que já possuía muitos bens, ele era muito rico, né? E ele já estava muito doente, ele contrata alguém para cuidar dele, né? Ele começa um romance lá com uma mulher, né? E essa mulher, ela tinha um primo. E aí, esse primo vem a ser, eu não me lembro se era primo, se era irmão, acho que era primo, tá? E aí, então, era justamente o Rubião. E aí, o Rubião, gente, ele era um professor ali primário, um professor meio medíocre, né? Meio, sei lá, era um professor simples ali, né? Não era um professor culto, era um professor que era professor porque não havia escolhido uma outra profissão, enfim. E aí então, né, o Rubião, ele é chamado para cuidar do Quincas. Então, durante o dia ele trabalhava como professor, à noite ele trabalhava como enfermeiro, né, do Quincas Borba. E aí então, o Quincas Borba vem a falecer. E aí, vindo a falecer, ele não possuía herdeiros, né? Ele deixa toda a herança, ele era riquíssimo, né? Deixa toda a herança para o amigo Rubião. Rubião não sabia o que fazer, né? Olha, o meu amigo faleceu, ele tem muitos bens, ele possuía casas de aluguel no Rio de Janeiro, né? Lembrando que a história ela tem início em Barbacena, né, em Minas Gerais. Barbacena, que é uma cidade pequena, que é uma cidade, né, assim, considerada em relação ao Rio de Janeiro, né, uma cidade pacata, né? E aí então o Rubião ele diz, olha, eu preciso ir até o Rio de Janeiro, né, recuperar aí esses bens, né? E assim, na verdade, eu não vou mais querer ficar aqui em Barbacena, não, vou para o Rio de Janeiro. Só que tem um detalhe: quando o Quincas Borba falece, numa das cláusulas lá da, da herança, né, do testamento, era que o herdeiro cuidasse, né, tomasse conta de um cachorro que ele tinha, que era o seu cachorro de estimação, também chamado Quincas Borba. Então era obrigatório, né, que o herdeiro, no caso Rubião, cuidasse aí do cachorrinho, né? E aí, então, vai Rubião para o Rio de Janeiro, vai Rubião levando o Quincas Borba, cachorro, né? E durante a viagem de trem, ao chegar mais ou menos até a cidade de Vassouras, ele começa a conversar com um casal que estava ali observando, né? O Rubião, percebendo ali a inocência dele, né? De um rapaz mesmo simples, né, ali bem inocente, né, do interior. E aí então o Rubião vai contando para o casal a sua trajetória até chegar no ponto em que ele conta a respeito, em que ele fala, né, a respeito da herança que ele havia recebido. E o casal, que não era um casal
confiável, mas eles passam essa confiança e tentam passar essa confiança pro Rubião, né? Que era o casal Cristiano Palha e Sofia Palha. E aí, então, sabendo dessa notícia, né, que o conhecido ali possuía inúmeros bens, que tinha acabado de enriquecer, eles começam ali a nutrir essa amizade e se aproximar mais ainda do Rubião, né? E aí chega um ponto em que o Rubião, ele, né, compra uma casa maravilhosa, suntuosa, no Rio de Janeiro já, né? A amizade de Cristiano, Sofia e Rubião é uma amizade que está cada vez mais fortalecida. Até que um dia, né, Rubião, ele dá uma festa e aí convida todos, né, da sociedade ali carioca, né? E Sofia, nesse momento, né, a esposa ali, né, do Cristiano, ela meio que dá a entender que ela tá um pouquinho interessada ali pelo Bião. Na verdade, não estava. Na verdade, ela tinha por ele uma amizade, enfim, mas era uma amizade um pouco diferente. E ele entende aquela amizade como se a Sofia estivesse ali interessada nele, né? E aí ele parte para cima, ele começa lá a cortejar a Sofia, meu Deus, o que que ele tá achando, né? Nós somos só amigos. E aí, imediatamente, a Sofia, então, conta pro marido. Ela, olha, sabia que o Rubião tá dando em cima de mim? Sabia que ele está apaixonado por mim? E aí o Cristiano, olha só que interessante, né? O Cristiano, ele já estava construindo uma sociedade com o Rubião, né? Era essa sociedade aí, né? Uma empresa, né? E envolvendo dinheiro, claro, né? O dinheiro, o montante maior era o dinheiro do Rubião, que era ele quem possuía, né, o dinheiro. E aí, olha, o Cristiano diz para Sofia assim, né? Vamos aproveitar disso, né? Se ele tá dando em cima de você, demonstre também que você está interessada nele. E aí o Rubião acredita que ela estava completamente apaixonada por ele. Ela deixa pistas, né? Ela oferece a ele olhares, né? Porque desta maneira, pensando ele, né, que ela estaria apaixonada por ele, era como se ele estivesse ali numa espécie de encantamento, né? Enquanto isso, o Cristiano Palha, ele se apossaria, né, dos bens do Rubião, e é justamente isso que ele vai fazer, né? Há outros personagens importantes também na narrativa, que é o Camacho, que representa. O Camacho é um personagem extremamente adulador, né? O que a gente chama de puxa-saco, né? Então, o Camacho ele está sempre atrás de alguém que vai oferecer alguma coisa para ele, né? Sobretudo algo relacionado à posição social, porque o Camacho ele tinha bens, né? Mas ele queria que outras pessoas investissem nos negócios dele para que ele pudesse enriquecer, né? E nada melhor como as amizades, né? As amizades interesseiras, que é o que o Machado de Assis mostra, né? Outra personagem importante, né? É a Maria Benedita, que era que era prima da Sofia, né? E aí a Maria Benedita, durante um tempo lá, né, o casal Palha, é, eles estavam organizando para que ela se casasse com o Rubião. Só que depois aparece esse caso aí da Sofia, né? E aí então descarta-se essa possibilidade. E aparece também um outro personagem que é o Carlos Maria. Carlos Maria, este sim era considerado, vamos dizer assim, né, um bom partido. Só que para Maria Benedita, e depois a Maria Benedita acaba se casando com ele, né? Só que tem um detalhe: a Sofia, ela meio que dá em cima do Rubião por interesse, porque o marido havia pedido. Mas não porque a Sofia era uma mulher aí confiável, né? Na verdade, a Sofia, ela tinha interesses amorosos, né? Interesses pessoais
pelo Carlos Maria. Então essa questão aí toda da traição, né, do Machado, de envolvimentos extraconjugais, né, isso também fica muito evidente aí em Quincas Borba, tá? Bom, e aí então, já nos encaminhando para o final, né? O Quincas, ele em algum dado momento, ele percebe que a Sofia, ela já não está mais dando tanta importância ali para ele. Por quê? Porque o Cristiano já tinha conseguido tudo que ele queria, né? Ele já havia transferido o dinheiro do Rubião para a conta dele. E aí então ele mesmo fala, o Cristiano, olha, Sofia, não precisa mais fazer isso que você está fazendo, não precisa seduzir mais o Rubião, porque agora a gente já tem aí, né, o dinheiro que nós tanto queríamos. E aí então o Rubião ele vai entrando numa espécie de, né, ele vai ficando meio chateado, meio incomodado. As relações tanto do Palha quanto da Sofia não eram mais as mesmas. Afinal de contas, o Cristiano e a Sofia eles já haviam conseguido o que eles queriam, que era o dinheiro, né, do Rubião. E aí então o Rubião entra numa espécie de loucura ali, né? Ele finge que ele era Napoleão Bonaparte, né? O Napoleão III, começa a gritar para todo mundo, né? E aí então, nesses acessos aí de loucura, né? O casal Sofia e Palha, Sofia e Cristiano, né, o casal Palha, eles resolvem interná-lo num hospício. E internando no hospício, aí sim, né, o Cristiano ele assume como tutor ali, né, de todos os bens. Então, todos os bens do Rubião, tudo que o Rubião possuía, passa para o nome do Cristiano, né? Rubião, num acesso ali de loucura, ele foge do hospício. Ele foge do hospício, né? Ele que estava residindo no Rio de Janeiro e vai para Barbacena. Então, quer dizer, ele chega em Barbacena, né? Quando ele chega, ele está ali, Andarilho, né? Uma mulher que vivia ali em Barbacena, que o conhecia, ela diz: nossa, Rubião, vem aqui, vou cuidar de você, né? Fica aqui na minha casa. E ele estava na companhia do cachorro, óbvio, né? Porque onde ele ia, ele teria que levar o cachorro com ele. E aí então ele acaba falecendo em Barbacena. Um dia depois o cachorro vem a falecer também. E aí então ele morre louco, né? Pobre, na miséria. E o que fica claro pra gente aí nesse desfecho, né? O Rubião, ele vive, né, a filosofia do humanitismo, né? Para o Rubião fica o quê? Ele é o vencido, né? O ódio ou a compaixão. No caso dele, a compaixão. Pobre Rubião, né? No caso da Sofia e do Cristiano, as batatas, porque eles vencem, né? Ou seja, a lei da sobrevivência, a lei dos mais aptos. Espero ter ajudado vocês. A gente se vê no próximo vídeo.